Siga o mestre. Você sabe o que é ângulo? Ângulo é a abertura formada por duas semirretas de um mesmo vértice. Para ficar mais fácil, procure na sua casa ou mesmo na sala de aula o lugar em que duas paredes se encontram. Consideramos que cada parede é um lado do ângulo e o ponto comum aos dois lados é o vértice desse ângulo. A abertura que temos entre essas duas paredes é chamada de ângulo. Mas para que servem os ângulos? Os ângulos são importantes para várias situações e estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, a geografia utiliza os ângulos para dividir o globo terrestre. Outros exemplos em que podemos encontrar ângulos são na abertura de uma porta, entre dois ponteiros do relógio, na abertura da boca de um personagem de game, nas manobras com skate, entre outros. Vamos estudar um relógio analógico, como o da figura? Perceba que no relógio, a abertura entre os dois ponteiros que marcam as horas corresponde a um ângulo e está representado pela linha cinza. Nesse relógio, entre dois números consecutivos, por exemplo, 1 e 2, temos um ângulo cuja medida é igual a 30 graus. Entre os números 2 e 3, há uma abertura igual a 30 graus. Já entre 1 e 3, há um ângulo de 60 graus, pois é a soma do ângulo de 30 graus, formado entre 1 e 2, mais o ângulo de 30 graus, formado entre 2 e 3. Mas qual será o ângulo entre 6 e 9? Vamos pensar. Se entre dois números consecutivos temos o ângulo igual a 30, de 6 a 9 temos a seguinte situação. Entre 6 e 7 é igual a 30 graus. Entre 7 e 8, igual a 30 graus. Entre 8 e 9, igual a 30 graus. Logo, entre 6 e 9, teremos 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus, igual a 90 graus, chamado de ângulo reto. Percebam que para o conceito de ângulo usamos outro conceito importante da matemática, as semirretas. Mas o que são semirretas? São partes de reta que têm início num ponto, mas são infinitas para uma das direções. Já as retas são infinitas para as duas direções. Veja a diferença entre elas. Semirreta AB começa no ponto A, passa pelo ponto B e é infinita para a direita. Reta AB passa pelos pontos A e B, mas é infinita para a esquerda e para a direita. As setas indicam que vão para o infinito. Se consideramos duas retas como ruas de um bairro, essas ruas podem ter posições importantes entre elas. Essas posições entre retas são as retas concorrentes. São retas que se cruzam em um ponto, por exemplo, a Rua das Crianças e a Rua das Cores. Retas paralelas. São retas que não se cruzam, por exemplo, Rua das Cores e a Rua da Alegria. No seu bairro, há ruas paralelas e concorrentes? Que tal convidar seus responsáveis para pesquisar nos mapas do seu bairro ou passear para colocar em ação esses conceitos estudados? Vai ser bem bacana compartilhar com eles o que você aprendeu e conhecer um pouco mais sobre o bairro onde mora.